Olá, como você está? Tudo bem? Firme nas promessas de Jesus? Vamos em frente? Em Lucas, no capítulo 4, no versículo 4, está escrito: Mas Jesus lhe respondeu, está escrito: Não só de pão viverá o homem. Essa foi uma resposta dada por Jesus a um ataque do diabo contra a sua vida. Naquele deserto que Jesus estava sendo tentado, o diabo de todas as formas tenta então fazê-lo pecar, mas ele resiste por meio da palavra e vence o diabo em todas as tentações que lhe foram propostas. Mas eu queria chamar a sua atenção para as palavras de Jesus: nem só de pão viverá o homem. Ele faz menção a um texto que está escrito no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 3. Foi o próprio Deus que disse isso ao povo, por intermédio de Moisés, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Deus falando um pouco das razões que levou ele a permanecer com o povo no deserto durante algum tempo. O deserto serviria para o povo, segundo o propósito de Deus, como um tempo de aprendizado, onde a palavra-chave que eles deveriam aprender naquele tempo de deserto seria dependência. Eles precisavam aprender a depender de Deus. Eles foram libertos de uma maneira extraordinária do Egito, foram introduzidos no deserto e havia uma promessa, a promessa de que eles herdariam uma terra que manava leite e mel. Então, o que os sustentaria no deserto era esta promessa. As dificuldades do deserto vieram. Deus os supriu em todas as suas necessidades, de forma milagrosa. O maná que apareceu, a água que saiu da rocha, as codornizes que chegaram até eles, a nuvem que os cobria durante o dia para que o sol não os queimasse, a coluna de fogo que os acompanhava à noite. Muitos foram os milagres de Deus para o sustento daquele povo, porque havia uma promessa. Muitos foram infiéis no deserto, não creram, foram desobedientes a Deus, enfim, terminaram morrendo no deserto. Mas toda uma geração que foi levantada no próprio deserto herdou a terra prometida, porque havia uma palavra de Deus. Então creia que quanto mais você depende de Deus, mais próximo você vai estar das promessas que Deus te fez. E determinadas situações que passamos na vida, elas nos ensinam então a depender de Deus. Quando não há mais muletas em que segurarmos, onde somente Deus realmente se torna o nosso sustento e a nossa suficiência, nesse lugar, o nosso coração então vai sendo preparado para que a gente herde as promessas de Deus para a nossa vida. A escola que nos ensina a dependência não é uma escola tão fácil assim, porque afinal de contas nós somos ensinados a ter o controle das coisas, nós gostamos de ter o controle das coisas, mas no caminhar com Deus a gente vai aprendendo que a melhor escolha é dependermos de Deus em todo o tempo. Então você tem o seu trabalho, mas creia, não é o seu trabalho quem te sustenta, é a palavra de Deus quem te sustenta. Você pode, enfim, ter planos pessoais, mas se esses não estiverem alinhados com a vontade de Deus, ela deve prevalecer, porque você depende de Deus. E é a palavra dele quem sustenta você e quem dá garantias de que o seu futuro vai ser um futuro de sucesso, que você vai ser então bem-sucedido. Então, nem só de pão o homem vive, mas ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Conheça as promessas de Deus, elas se aplicam em todas as áreas da sua vida, seja no trabalho, seja na família, seja no ministério. Você sempre vai encontrar uma promessa que vai se encaixar em uma área específica, para uma necessidade específica. Tome posse dessa promessa, creia nela, confesse essa promessa até que ela se torne uma realidade. Dependa de Deus e não das circunstâncias, muito menos dos seus sentimentos ou daquilo que as pessoas às vezes falam. Dependa exclusivamente do que Deus diz e dependa exclusivamente das suas promessas, porque por elas você está de pé, por elas você vai prevalecer no futuro. Por essas promessas você sabe que estará guardado e protegido em todo o tempo. E Deus fará como fez com a vida do Senhor Jesus Cristo. Vai te fazer vencer as tentações em meio aos desertos, usando então a palavra dele como escudo e como espada, para que você então seja bem-sucedido. Dependa de Deus e viva o melhor de Deus nessa terra. Um beijo no seu coração. Até a próxima.